Olá, muito boa noite, boa tarde para o Brasil, que agora são 4 horas de diferença. Bem-vindos à 24ª tertúlia, a nossa celebração do nosso segundo aniversário. Vamos entrar agora no terceiro ano, não é, Liz? Parabéns à Astrolosofonia, bem-vindos a todos. Alguns de vocês são novas caras, o que é ótimo porque estamos sempre a renovar. É com imensa alegria que recebemos hoje a Clélia Romano, uma astróloga incrível brasileira, que eu tenho o privilégio de conhecer por causa da minha escola, que era a bibliografia recomendada, e depois tive o privilégio de conhecer também ao vivo, quer dizer, no virtual. Vamos então recordar as regras e depois eu vou apresentar a nossa convidada, não é, Luís? Podes ser tu com as regras, eu já falo mais. Ok, então vou ser a parte saturnina, vou apresentar algumas pequenas regras que nós temos aqui neste canal, e são todas muito óbvias, mas vale a pena sempre relembrá-las. Uma delas é manter o microfone fechado durante a apresentação da palestrante, neste caso da Clélia Romano, não é? Que nos vem aqui oferecer todo o seu conhecimento, portanto, nós estejamos o mais silêncio possível durante a primeira meia hora, não é? Se possível, e nós agradecemos terem as câmaras abertas, aliás, as vossas caras, onde vocês estiverem, não vai aparecer em lado nenhum, portanto, é muitas vezes nós estamos dentro da vossa casa e venham para dentro da nossa, portanto, se puderem, tenham a câmara aberta. Outra coisa é, se tiverem perguntas para fazer, metam no chat, façam para dizer, metam só o vosso nome ou qual é a pergunta, para depois da primeira meia hora inicial podermos dar início a uma discussão, uma tertúlia. Uma tertúlia privada. Urbanidade. É a urbanidade, ou seja, aqui cada pessoa vemos aqui a apreender e não para estar a discutirmos situações menos agradáveis. O nosso intuito aqui é mesmo ensinar e conversar. E já sabem, esta tertúlia será publicada na próxima quinta-feira, a primeira meia hora, e a outra parte que nós vamos ter depois como tertúlia e como perguntas, essa não fica gravada. Portanto, e cada pessoa tem mais ou menos, depois tem mais ou menos 5 minutos para falar, caso disponibilize, que é para depois haver alguma, conforme o número de pessoas que queira interagir. Acho que está tudo apresentado, Alexandre. Agora falta-te a te apresentar o currículo e a nossa convidada. Ui, é difícil essa tarefa, porque a Clélia, não é? É verdade. É brasileira, é astróloga desde 85, Luís, imagina. Também é psicanalista durante 20 anos, formou-se em psicologia e em 2013 ingressou no curso Robert Zoller e recebeu o certificado de astróloga medieval. Continuou a sua formatura até que foi também diplomada em astrologia medieval em 2007. Fez provas, pelo que eu posso perceber. Depois disso, estudou ainda com Robert Smith até a sua morte, em 2007, e aprendeu astrologia helenística. Depois, em 2022, com a Bernadette Brady, fez o curso 6 meses sobre as estrelas fixas. E agora, para mim, o mais emblemático, o mais incrível, é que ela escreveu 7 livros. Eu vou tentar dizer todos. Os fundamentos, as técnicas medievais, horárias, lotes, previsões de estrelas descobertas. Eu por acaso tenho aqui alguns, mas esqueci-me de pôr aqui para mostrar. E outros que já estão no Brasil e a caminho de Portugal. Ainda não tenho os outros que eu comprei. Portanto, leva um bocadinho de tempo, Clélia. Portanto, estão todos à venda no site dela. E a novidade, o site dela é astrologiahumana.com, a novidade é que ainda conseguiu gravar, Luís. Imagina, 2 cursos estão na Hotmart. Um saiu há pouco tempo, que é Técnicas Astrológicas Tradicionais. Na internet também. Na internet, na Hotmart, não é? Não é, Clélia? São os 2 cursos no site dela, astrologiahumana.com. Mas também depois remete para a Hotmart, quer a Técnicas Astrológicas Tradicionais, quer a Dinâmica entre Planetas. Portanto, imaginem, 7 livros, 2 cursos completos de astrologia tradicional na internet. É incrível. Clélia, obrigada por ter aceito este convite. É uma honra e um privilégio para nós aprender consigo. E o tema que ela traz hoje é muito interessante e muito prático e tão querido para todos nós, não é, Luís? Pois é. Queres dizer qual é? Os 4 tipos de clientes que nos podem trazer os problemas nas consultas. E o que acontece quando um astrólogo erra uma previsão? Como é que o cliente reage? Eu acho que são
para qualquer pessoa que já tenha alguma prática, estas duas perguntas vão ser recorrentes. E por isso agradeço a Clélia trazer esta temática que é muito pertinente para quem já é astrólogo e quem pratica. Exatamente, e não há Os melhor passalutos. maneira da gente celebrar o nosso aniversário com uma convidada tão honrosa, né, Luís? Uhum. Clélia, vamos a isto? O tempo é seu, o palco. A minha, Obrigada. aqui fica, às vezes, um pouco, a internet não está muito firme. Qualquer coisa, se vocês precisarem que eu repita, vocês avisem, tá? Façam Ok. assim, Tá que eu bem. vejo, Por aqui tá está tudo bom? bem, está tudo bem. Bom, gente, tá bom. Então, vamos começar. Então, eu acho que vai ser muito relaxante para vocês, porque eu não vou estar pegando no pé de vocês para aprenderem astrologia, tá? Dessa vez, eu vou dizer o que fazem para nós, pobres astrólogos. Então, o que acontece que pode nos trazer problemas? Eu falo isso por causa da minha experiência vasta com clientes. A primeira coisa que eu acho assim complicado, e olha, esses problemas são mais para quem está iniciando como consultor astrológico. Tá? Geralmente, quando você chega num patamar, ninguém duvida. Mas quando você ainda não é muito conhecido, o cliente, por exemplo, ele fica querendo tirar mais informações da carta do que aquilo que você falou. Seja uma horária, seja uma natal, seja uma previsão, ele não se contenta com as explicações. Entendeu? Então, ele fica, por exemplo, querendo saber, quer que você explique melhor, que você seja mais minucioso. Por exemplo, se você diz que o namorado não está interessado, a cliente, vamos dizer, quer saber. Então, por que ela sente que há uma conexão? Ou se não seria possível explicar melhor aquela parte que eu falei, ou que o astrólogo falou. No momento, eu não vejo ligação entre os pares. O cliente diz, quer dizer que você não vê no momento, mas depois pode acontecer. Enfim, às vezes o cliente entra em ansiedade e começa a escrever para a gente, ou telefonar obsessivamente, querendo mais informação, achando que a leitura foi muito geral, que ficou muita coisa para saber, e você não tem mais o que dizer, você já falou tudo o que você podia falar. Que solução que a gente pode dar para isso? Dizer que a astrologia vai até um certo ponto, que o que vai acontecer no futuro a Deus pertence. Que assim também você não tira a esperança do coitado que está querendo tanto uma outra resposta e não está tendo. Então, quer dizer, eu estou usando aqui o princípio da medicina. Em primeiro lugar, não prejudicar, tá? Então, quer dizer, a gente diz que a gente podia ir até esse ponto, que é o que dá para ver no momento, tá? Um outro tipo de cliente, que até poderia ser juntado com esse, é quando o cliente não aceita a resposta, tá? Por exemplo, já me aconteceu, e isso mexe muito com a reputação da gente. Já me aconteceu de uma cliente que eu tinha certeza, porque eu fazia o mapa da família toda, e inclusive do esposo, de duas filhas e dela. Ocorre que ficou bastante patente que tinha alguma coisa escondida ali, e me pareceu uma infidelidade. Aí eu peguei e sugeri isso. Assim, eu não sei, mas tem alguma coisa escondida. Como assim, uma infidelidade? Sim,
Sim, pode ser, pode ser. Você notou alguma diferença nele? Não notei nada. Está tudo igual. Bom, essa mulher saiu do consultório, espalhou para toda a comunidade que eu era péssima astróloga. Que imagina que eu tinha falado que o fulano, com quem ela era casada há 20 anos, estava traindo ela. Bom, aí uma colega me telefonou e disse: Olha, Clélia, não basta prever, precisa prever certo, né? Falei: Bom, você não viu o que eu vi, tá? Mas tudo bem, fiquei péssima, péssima, vocês imaginam, né? Bom, passa-se um tempo, a mulher manda dizer, porque ficou com muita vergonha de vir pessoalmente, que realmente eu estava certa e que eles estavam fazendo terapia de casal. Mas, enquanto isso, o meu nome foi, ela conseguiu. Então, são clientes, assim, chatinhos mesmo. Mas isso aconteceu há muito tempo atrás, tá? Hoje eu não sei se ainda aconteceria, eu não sei se eu falaria isso direto. É que eu sou uma pessoa mesmo direta. Então, eu acho que, poxa, a pessoa veio ali para saber, né? Então, você vai dizer o quê? Que você não está vendo nada? Um terceiro tipo de cliente, eu vou citar um exemplo que me aconteceu esse ano. Uma cliente que mora na Flórida, é brasileira. Ela queria saber se ela voltaria para o Brasil em 2025. Hum. Bom, nós estamos em 2023, estávamos no começo. Bom, ela mora na Flórida, ela tem um namorado lá há anos, embora ele seja casado, estavam iniciando um negócio juntos. E ele estava fazendo curso de corretor de imóveis e convidou ela para fazer também. Mas ela estava em dúvida se daria certo essa profissão. O curso é dispendioso, mas também, por outro lado, o seu trabalho atual lá é um trabalho sem criatividade nenhuma, é só para se sustentar. E ela também estava em vias de se aposentar aqui no Brasil. E ela queria voltar. Aí eu perguntei, e o namorado? Ah, ele ficou aqui, foi a resposta. Além disso, ela desejava vir a morar no litoral e tinha dúvida se ela conseguiria vender o local onde mora na Flórida e comprar algo no litoral para morar em Santos, por exemplo, aqui no Brasil. Meus amigos, essa cliente claramente queria saber tudo de tudo até 2025. Solução. Eu expliquei que ela tinha que decidir o que ela queria para o ano em curso. Tá? Ela decidiu pela pergunta: fazer ou não fazer o curso? Que o curso era dispendioso, então ela queria saber se ela devia fazer o curso para ser agente imobiliária ou não. Aí eu analisei a carta, achei que valia a pena, que ia dar certo, que ela poderia ficar com o namorado que a apoiava, achei que ia ser uma solução boa e que eu não via viagens à vista. Mas para ela, aquilo foi muito pouco, não respondeu todas as dúvidas, embora que o relatório tivesse 4 folhas, hein? Para ela não ficou claro, ela disse. Então, esse é um problema. O cliente que espera demais e não tem ideia do que a astrologia pode fornecer. Então, vocês imaginam, a astrologia lida com, vamos dizer, com símbolos. Tá? Então, símbolo ele pode significar várias coisas. Você já está fazendo uma grande interpretação de centralizar para aquilo que bate, tá? Dentro das perguntas que foram feitas. Mas o que acontece se você quiser? Outra pessoa me perguntou, que seria um quarto tipo, mas
Acho que vai dar tempo da gente falar. Ela me perguntou o seguinte, eu fiz a leitura dela 1 ano atrás. Depois disso, eu falei que ia ser um ano difícil e tudo mais. Depois disso, ela acabou tendo um câncer de mama. E aí ela queria saber, que ela fez a mastectomia total, e ela queria saber o seguinte, se eu fazia um tipo de estudo para 10 anos. Tá? Bom, eu até escrevi sobre isso no Instagram. Fazer um estudo para 10 anos é a mesma coisa que você pegar a massa de um bolo e não deixar essa massa assar. Então, você pega aquele bolo ainda mole e tenta colocar em camadas. Camada de 2023, de 2024, de 2025. A primeira que está apoiada fica lá. E as outras se desmantelando. Por quê? Porque nós, astrólogos, temos que ter um mínimo de referencial. Tá? A maneira que você vai fazer uma interpretação para aquele ano depende de uma sequência de episódios. Quer dizer, se você não conhece, se você vai suposição sobre suposição, até chegar no 10º ano, tem gente que faz, mas vão errar, porque é impossível. Quer dizer, a astrologia não tem esse poder de visualizar o futuro como se nós fôssemos videntes e estivéssemos vendo nas cartas através de uma bola de cristal. Tá? Quer dizer, o fator tempo, espaço, é uma coisa muito complicada de lidar. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero dizer a vocês, que o meu professor, o Zoller, falava, para grande decepção minha, assim, a astrologia não prevê o futuro. Tá? Quer dizer, porque o futuro ainda não aconteceu. Quer dizer, nós podemos dar direções, se é bom, se é mal, se vai mais por aqui, se vai mais por ali, tá? Mas dizer exatamente, inclusive o que não foi perguntado de repente, o que estava muito escondido até para a pessoa, como esse nódulo no seio. Quer dizer, a astrologia não faz isso. Então, nós temos que ser humildes o suficiente para não deixar, porque eu prevejo, eu faço, eu aconteço. Não. Quer dizer, nós temos que ser muito bons naquilo que nós fazemos, nós temos que aprender muito, muito, muito. Aí você vai fazer uma leitura que faz sentido, que junta o psicológico e o mundano daquela pessoa ou daquele país, se você conhecer bem a data de nascimento do país, né? E outra coisa, por exemplo, como é que você vai analisar uma carta de uma pessoa que não sabe o horário de nascimento? Tem gente que diz que faz a retificação. Bom, eu vou contar para vocês a minha experiência. Era uma pessoa que eu conhecia muito, era um tio que eu tinha como pai. Ele não gostava da astrologia e eu queria montar o mapa dele, porque eu queria por amor a ele, eu queria conhecer mais, entendeu? Mas ele não queria saber, não sabia quando nasceu, que bobagem é essa, aquariano. Bom, aí eu comecei a juntar todos os fatos da vida dele e fazer uma tal de uma retificação. Aí o que eu descobri? Que ele era aquário, ascendente aquário. Foi o que eu falei para ele. Eu te falei que eu era aquariano. Disse, não, mas é o ascendente também aquário, com sol no ascendente. Aí passaram-se uns anos, ele precisou da certidão de nascimento e mandou buscar.
Aí vamos assim, às 6h30 da tarde. Isto é, ele era ascendente leão, quer dizer, então o Sol, e quer dizer, regido pelo Sol que estava em Aquário. Então, eu troquei a casa 7 pela casa 1. Então, as coisas, como a astrologia é geométrica, as coisas davam certo, entendeu? Do jeito que eu montei, mas não era o real. Então, por mais que você seja conhecedora, você precisa de uma certidão de nascimento. Quer dizer, então, o cliente que vem te pedir, você tem que fazer o seu uso, eu faço retificação. Retificação custa tanto, que dá muito trabalho. Mas quem vai ter certeza que é aquilo? Tá? Já no horário de nascimento, às vezes o pai é que vai lá fazer a certidão, ele já coloca um pouco para mais, um pouco para redonda. Por exemplo, eu nasci às 19h22. Meu pai pôs 19h30. E a minha mãe dizia que eu tinha nascido no horário da Ave Maria, que era 6h. Ainda bem que eu tinha a certidão, né? Pelo menos eu vi que não tinha nada a ver com a Ave Maria. Muito bem. E agora, o que acontece? Como sempre, eu falo muito depressa. Se vocês depois tiverem dúvidas, me perguntem. O que acontece se você errar uma horária? Bom, já errei horária. Tem algumas coisas que acontecem que faz você errar a horária. Primeiro, a distração. Tá? De repente, você está muito distraída, em lugar de você pôr AM, você põe PM. E aí você troca os ascendentes. E a pessoa depois vai fazer na internet e diz: porcaria de astral! Ela me deu um ascendente que eu não tenho. Bom, isso já me aconteceu há muitos anos atrás. E outra coisa que tem que prestar atenção demais é se nasceu num horário de verão. Tá? Atenção. Outra coisa que leva ao erro é, por exemplo, se você não está bem de saúde. Se o astrólogo não está bem de saúde, por isso eu sempre dou, eu falo para o cliente, eu não vou analisar uma carta em um dia. Tá? Eu poderia passar 8 horas analisar uma carta, porque é trabalhoso, porque tem que pegar. Eu não analiso apenas, eu faço também as projeções para o ano. Então, tenho que usar muitos programas, tenho que. Até as estrelas eu falo. Então, é complicado mesmo. E outra, você precisa de um tempo para dormir em cima daquele assunto. Tá? De repente, bom, eu pelo menos sou assim, à noite para mim é uma criança. Então, assim, eu estou quase pegando no sono quando eu me lembro de uma coisa, entendeu? Aí eu vou lá correndo e vou olhar. E é útil, porque se eu não fizesse isso, então, uma coisa, Bete Batista, Vera, o que a gente falava outro dia. Então, quer dizer, então você tem que dar um tempo, pegar um tempo para você analisar e não pegar muitas cartas. Cobrem um preço justo, bom para vocês, para que vocês possam analisar no máximo 2 cartas por semana. Tá? Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão, como já me aconteceu, ler uma carta pela outra. Tá? Quer dizer, você podia jurar que aquele cara tinha Marte quadratura Vênus. Ué, cadê? Cadê o Marte? Você já bagunçou com o outro sujeito, entendeu? Que você estava lendo o mapa. Então, o jeito é você se dedicar a uma pessoa, ela vai voltar no ano seguinte, e assim você vai fazendo a sua carteira de clientes que acreditam em você. Tá?
E qualidade não é quantidade. Então, mais ou menos, isso é uma coisa que a gente tem que se privar. Era mais fácil você, de repente, pegar um monte de clientes e abaixar o preço, mas você vai fazer serviço sujo. E outra coisa, se você erra um mapa, a melhor coisa, do meu ponto de vista, é muito chato, tá? Muito chato. Já me aconteceu de errar coisas assim que não podia ter errado. Você escreve para o cliente e diz, olha, eu sinto muito, aqui vai a releitura do seu mapa, tá? Porque eu, por alguma razão que eu não sei explicar, baguncei um ano com o outro, e agora eu estou lendo corretamente. E se você errar de novo, você vai dizer, errei de novo. Porque, olha, o que vale o ego da gente perto da grandeza da astrologia que a gente não deve manchar, tá? Então, me aconteceu uma época que eu passei muito mal de saúde, mas eu não achei que eu estava ainda mal. E até o cliente me perguntou, você está bem para fazer a minha análise esse ano? Eu falei, estou ótima. Bom, errei, 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 errei. E aí eu li uma vez, e, como ele é astrólogo também, ele falou assim, escuta, peraí. Imediatamente ele pegou. Falou assim, aqui, isso aqui não está certo. Falei, é verdade, vou ler de novo. Errei de novo. Aí ele ficou um ano sem me procurar, pulou o ano seguinte. Depois ele veio de novo, aí eu fiz uma leitura ótima. E maravilha, me compensou, entendeu? Tá? Então, são coisas que acontecem para o melhor dos astrólogos. O Zoller, quando ele me conheceu, ele falou, também deixa eu ver seu mapa. Mostrei. Não, esse mapa não é seu. Você não é isso aqui. Bom, para você ver uma pessoa daquele gabarito chegar a fazer um julgamento tão superficial. Quer dizer, o que é isso que acontece? É onipotência. Quer dizer, é o meu mapa, ele que soube realmente adentrar, pegar desde a motivação primária, e a segunda casa, e a terceira casa, e onde que estão os planetas, entendeu? Ele quis dar uma impressão batida, porque ele é um estudioso, porque ele tinha traduzido todo o Bonatti do latim, é uma capacidade, o homem era de uma inteligência assim, mortal. Mas você vê que nós somos humanos, né? A gente ou quer ser onipotente demais, ou a gente quer adivinhar coisas demais. E não é por aí, né? Então, é isso. Passou a nossa meia hora? Não, ainda não. Ainda Então, tem 10 vamos minutos. lá. Tem 10 minutos? Opa! Então, deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa interessante por aqui. Então, assim, resumindo, os 4 tipos de clientes, como é que a gente pode classificar os 4 tipos de clientes? Falou de tanta coisa que eu estou um bocadinho... Olha, eu acho, sabe, Alexandra, que a gente... bom, nós não somos psicólogas, tá? Ou pelo menos não é essa a ideia. Eu até sou psicóloga, Eu ia mas eu dizer não isso, me, mas em geral não sou. mas eu não me proponho a isso. Mas a gente pega muita gente que é muito amalucada. Por exemplo, há pessoas que se queixam de tudo. Olha, eu tenho... minha mãe colocou os meus filhos contra mim. O meu marido começou a transar com a minha melhor amiga.
Quer dizer, quando começa muita desgraceira, você se pergunta, o que essa mulher fez? Meu Deus. Entendeu? Todos estão contra ela. Então, a gente pega muita gente que deveria estar com psicólogo e não com astrólogo. Pronto. E também, às vezes, o que atrapalha muito é quando a pessoa te traz um parceiro para você analisar, Pois, para ver se bate com ela. pois. Já aconteceu também. Isso é muito chato, porque depois, naquele tempo, eu fazia a leitura ao vivo, e ela trouxe o cara junto. Aí é que Então, paciência. eu fiquei numa saia justa, porque tudo que eu falava, ele dizia, não, não, eu não sou assim. Não, não, eu não sou assim. Quer dizer, ficou muito complicado, porque a astrologia tem que ser feita a portas fechadas. Quer dizer, você até pode fazer um mapa composto, mas não que o outro também está vendo a sua leitura, para ele dizer, pelo amor de Deus, já está me ofendendo. Sabe como é? Então, tem todas essas coisas, são esses precipícios nos quais a gente entra. E E eu não aqueles sei, eu clientes que acho que falam o tempo todo? Os clientes que eles é que falam o tempo todo. porque não querem escutar. Quer dizer, ele consultou o astrólogo, não para escutar o que o astrólogo tem a dizer, mas para colocar na cabeça do astrólogo tudo o que ele acha que ele é. Isso também me atrapalhou muito. Eu tive uma cliente que ela ficava falando tanto o que ela era e o que ela não era, mas assim, laudas, laudas. No fim, você fica muito atrapalhada, porque não é aquilo que você está querendo falar. E já acabou o tempo. Sim, mas aí também, olha, uma coisa válida. Eu falo o seguinte: tem duas formas de eu ler o seu mapa, ou a sua horária. Eu posso mandar um relatório por escrito ou gravado, tá? Tanto faz. Mas quando é previsões, sempre é por escrito, porque tem muita minúcia, datas e tudo, tá? E eu prefiro mandar por escrito, senão a pessoa se perde. Escrito ou gravado, você pode escrever de volta com todas as dúvidas que você tiver, tá? Ou então, nós vamos fazer vamos nos encontrar virtualmente, ou pelo Skype, pelo Zoom, por onde você quiser, e dura 1 hora, eu vou falar tudo o que eu penso, e você vai, menos Sim. as previsões, porque as previsões eu mando sempre por escrito. Eu leio sua carta, te dou uma ideia de tudo e também do ano, e você me faz as perguntas na hora. Aí não adianta me escrever mais, tá? Então, gente, eu acho que são coisas que você vai aprendendo com o tempo e que é impor certos limites, tá? Quer dizer, você não pode acabar o tempo sem você ter falado nada. Quer dizer, nesse momento, você interrompe o cliente e diz: olha, nós temos apenas meia hora. Você quer que eu fale o que eu penso da sua carta ou você prefere continuar me explicando como que você é? Tá? Quer dizer, a gente tem que ser bem direto, porque tem gente que fica com o cliente. A minha filha é advogada. Eu, bom, ela fica com os clientes dela até 10h30, 11 horas da noite, explicando para eles. Quer dizer, isso bom, não preciso dizer que ela tem Júpiter em peixes. Então, ela quer ser muito boazinha, certo? E tem o Mercúrio em Libra, na casa 7. Então, ela é falante e boazinha. Então, todo mundo adora ela, mas ela vive uma vida horrível. Tá? Então, a gente tem que respeitar a nossa arte e o nosso tempo.
tá? É isso aí. Sim. Tá, havia aqui um comentário, Clélia, que falava também dos clientes que são aprendizes de astrologia e querem ao mesmo tempo tentar perceber porque é que a Clélia está, o astrólogo está a falar daquela maneira, não é? Também há esse ponto. Tá. Então, no meu curso de técnicas astrológicas tradicionais, o pessoal que está fazendo o curso já entendia um pouco de astrologia. E no começo era assim, eles traziam o mapa deles, geralmente, e diziam, olha, o que você me diz desse mapa? Olha, eu estou para Marca dizer uma desse consulta. mapa. Eu estou aqui, você vai e estuda, e depois você vai ter você mesma a resposta. Ou eu analiso o seu mapa, ou eu sou a professora que deu um curso. Agora, se você tiver dúvidas sobre a aula, estou aqui para responder todas. Tá? Quer dizer, eu dou assessoria total, tá? E até mais do que eles perguntam. Mas a gente não pode querer, porque aí ele diz, eu não concordo com isso, você falou, eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Por exemplo, eu disse, o planeta, eu tenho logo uma das primeiras aulas, eu digo, o planeta busca o seu signo para se manifestar no planeta que ele está. Caiu o mundo. Eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso, Cici. Então, sempre tem uma primeira vez. É verdade. É isso que fazem os planetas. Você pode observar as cartas de exemplo, que você vai ver como o planeta vai buscar o seu signo para responder e atuar na casa que ele está. Entende? Quer dizer, então, realmente, as pessoas que conhecem um pouco, elas querem, vamos dizer, ouviram muita coisa, entendeu? Quer dizer, isso que é muito, assim, bagunça muito a cabeça, porque as pessoas ouvem coisas que não têm muito sentido e, de repente, por exemplo, eu coloco muito a minha experiência no Instagram. Praticamente eu não cito autores, eu falo muito coisas que eu criei, tá? E aí eu vejo, por exemplo, que as pessoas não sabem de jeito nenhum coisas básicas. Por exemplo, eles acham que para descobrir a profissão basta olhar o regente do meio do céu. Não é isso, é muito mais complicado. E então eu devia me chamar Joana Batista, aquela a voz que clama no deserto. Pois eu falo tanto e parece que às vezes não adianta, sabe? Eu queria que todo mundo soubesse direitinho. Clélia, acabou o tempo, Luís, acabou o tempo. Tá bom, Agora é tá aquela bom. parte que agradecemos muito. Vamos continuar, não é, Luís? Mas é Uhum. só para os membros presentes da nossa tertúlia. E se quiser ser membro, Luís, o que é que tem que fazer? É muito fácil, não é? É super fácil, mais fácil não é mesmo possível. É só mandar um e-mail para astrodofonia@gmail.com e dizer eu quero ser membro ou E quero participar participar das das tertúlias. palestras. Não tem qualquer custo. Mas digam o vosso nome. Sim, digo olá, eu sou X. Olá, eu sou a Alexandra. Por isso, obrigada, Clélia. Vamos continuar, mas estamos só a despedir porque vamos Uhum. cortar, não é, Luís? Tu vais cortar. Agora cortamos, agora fica para nós, agora é a parte Fica mais para nós. interessante e Obrigada mais por todos sumarenta. que me escutaram. Obrigada Então pelos ainda parabéns. vamos. Então, eu quero despedir de todo mundo, agradecer a audiência, agradecer. Ai, Raquel, querida, um beijão para vocês todos e agradeço muito vocês estarem aqui, me escutarem falar de coisas que é minha experiência e uma experiência de muitos e muitos anos que eu comecei engatinhando, querendo muito mais do que eu consegui. E, ao mesmo tempo, eu acho que eu aprendi muita humildade
E sempre eu aprendo com todos. Tá? Estou sempre aberta para aprender mais. Tá? Obrigada, um Muito obrigado. beijinho, adeus. E se quiserem voltar para o próximo mês, Clélia, isto é só para o YouTube, vamos continuar no privado, está bem? Obrigada e Bom. viva a Astrologia, que fez hoje 2 anos, não é, Luís? É, Parabéns pelos 2 anos. Obrigada. E e corta. Agora somos só nossos. Agora, todas as perguntas, vamos ver, Luís, quem é que quer... Há muitos comentários, Clélia, vamos ver o que é que se passou.